Amanhã, dia 10 de maio, é o dia de luta contra o lúpus, uma doença de difícil diagnóstico, atinge principalmente as mulheres. No Brasil, estima-se que sejam pelo menos 200 mil pessoas que convivem com a doença. Esse é o assunto que nós começamos o Olhares de hoje, recebendo a Giovana Ribeiro, médica, reumatologista. Bem-vinda, tudo bem? Tudo bem. Doutora Giovana, vamos começar definindo o que é lúpus. Lúpus é uma doença autoimune, né? Doenças autoimunes são doenças nas quais o sistema imunológico, ao invés de só nos defender contra vírus, bactérias, células tumorais, ele sofre um desequilíbrio e começa a atacar células do próprio organismo. Então, ataca células articulares, células da pele, células cardíacas. Células que estão saudáveis ali, que fazem parte do nosso corpo. Isso é mais comum acontecer em mulheres? Tem alguma faixa etária? É cerca de 9 vezes mais comum em mulheres que em homens. Por isso que fica bastante evidente o papel hormonal também na doença. Mas, embora seja mais frequente entre os 20 e os 40 anos, acontece também em crianças e em pessoas da terceira idade. Quais os principais sintomas? E aí eu sei que trazem dificuldade para um diagnóstico mais certeiro, porque os sintomas são parecidos com outras doenças, né? O sintoma mais comum é o envolvimento articular. Cerca de 90% dos pacientes têm artrite. E por isso que o reumatologista é o primeiro médico que o paciente procura, né? Porque a queixa mais frequente é articular. Depois vem as manifestações cutâneas, aquela famosa asa de borboleta, quando o paciente se expõe ao sol, né? Que a gente chama de alergia. O paciente diz, doutor, eu tenho alergia ao sol. Manifestações como água no pulmão, água no coração, envolvimento cardíaco e envolvimento do sistema nervoso central também. Tá. Como essas manifestações a gente chama, são muito pleiomórficas, são muito assim, difusas, muitas vezes dificulta o diagnóstico. Às vezes o paciente aparece só com uma febre, um cansaço, uma perda de apetite. Por isso que nós trabalhamos sempre no dia 10 de maio, que é o Dia Mundial de Combate contra o Lúpus. Nós trabalhamos assim a informação dos pacientes e de outros colegas médicos para suspeitar do diagnóstico o mais precoce possível e não atrasar o tratamento. Para incluir o lúpus no hipóteses rol das hipóteses, tá? Que nem sempre tem essas manchas na pele, como a gente está vendo nas ilustrações. Essa asa de borboleta não são todos os pacientes que têm. Por isso que a gente diz, suspeitou, encaminha para um reumato, ele vai fazer toda a investigação pulmonar, cardíaca, das células sanguíneas. E existem, claro, anticorpos, que a gente chama, né? Exames que a gente pede, os anticorpos para lúpus. Que aí nós fechamos o diagnóstico e encaminhamos para o melhor tratamento. É hereditário? O lúpus, a gente diz que a causa total é desconhecida, né? Mas ela tem uma predisposição genética. Então, já foram identificados vários pontos do genoma que aumentam o risco para lúpus. Mas além do paciente nascer com essa predisposição genética, existem vários fatores ambientais que ele se expõe no dia a dia que aumentam o risco, então, de que a gente chama de flare, de ativação do lúpus. Por exemplo, fumo, alguns medicamentos e exposição ultravioleta. Isso aumenta o risco daquela predisposição genética se aparecer expressar. Mais. Entendi. Os estudos evoluem bastante, principalmente no que diz respeito aos remédios, mas é uma doença que ainda não tem cura. O lúpus não tem cura, mas assim, o que traz para o reumato grande conforto é que assim, poucas áreas da medicina evoluíram tanto na última década quanto o tratamento das doenças autoimunes. Então, nós já tínhamos um arsenal muito bom de tratamento para os pacientes com lúpus, artrite reumatoide, artrite psoriásica. Nós dispunhamos de vários medicamentos. Só que para aqueles pacientes que não respondiam ao tratamento convencional, nós aí ficávamos sem opção, né? E isso é que mudou. Nos últimos anos, a pesquisa médica desenvolveu vários medicamentos que a gente chama de imunobiológicos, que aí sim tentam resgatar esses pacientes que não respondiam ao tratamento convencional. Fica como alternativa. Ficam como drogas para os pacientes que não responderam aos tratamentos usualmente utilizados, digamos assim. São drogas endovenosas ou subcutâneas que são aplicadas em clínicas especializadas, né? Que tem toda uma equipe
para aplicar esse remédio, para ver efeitos adversos. Então, quando o paciente não responde aos tratamentos convencionais, nós não tínhamos antes o que fazer. Agora nós temos, graças ao desenvolvimento de novas tecnologias, novos remédios, novos tratamentos, como tu falaste. Lúpus em gestantes, como é que é essa questão? O risco é muito grande? A gestação para uma paciente com lúpus é uma situação que deve ser planejada, né? A gente sempre diz, você tem que conversar com a sua família e conversar com o seu médico, porque é tudo um tratamento planejado. É uma gestação um pouco mais delicada, porque o lúpus, por si só, ele já aumenta o risco de trombose. A gestação também é um período, nas mulheres que não têm doença reumática, que também tem um risco maior de trombose, por exemplo. Isso é só uma das características que eu estou citando. Então, a gestação é uma situação delicada. Melhorou muito o prognóstico, né, que a gente diz, melhorou muito a situação da mulher grávida, as condições em que o bebê nasce, mas é graças ao acompanhamento do reumato e do obstetra mensal. Então, assim, muda um pouquinho o acompanhamento de uma gestante com lúpus. E tem que ter essa parceria, sem dúvida, né? Tem que ter, assim, de médicos especialistas trabalhando junto. Isso é muito importante a gente enfatizar, porque quanto mais complexo um determinado caso, por exemplo, um paciente com lúpus apresenta uma queda de plaquetas muito grande. Você não sabe exatamente se aquilo é só do lúpus ou pode, por exemplo, decorrer de uma droga que você está usando. Você pede ajuda de um colega hemato. Vamos fazer uma biópsia de medula ou não. Então, assim, quanto mais complexo é o caso, mais necessidade nós temos de outros especialistas assessorando, né? Que contribuam com a expertise deles em benefício do paciente. Doutora Giovana, muito obrigada pela presença. Que bom a gente poder falar e levar mais informações sobre essa doença. Nós é que agradecemos a divulgação de vocês. Amanhã, então, Dia Mundial de Combate ao Lúpus. Obrigada, até a próxima.